Mostraremos nesse vídeo como André desbanca toda a teoria da filosofia ética animalista que justifica o veganismo. Por que seria antiético comer um bife? A resposta está na ponta da língua vegan. Seria por causa do sofrimento animal. Vida se alimenta de vida para continuar. Não importa o quanto achemos que um coelhinho é fofinho. Árpias não só os acharão fofinhos, como deliciosos. Pois é, não é só o ser humano que é canalha, mas quem disse que o mundo natural tem que ser delicadinho? Consumidores de carne insistem em se equiparar com animais carnívoros, como leões. Me pergunto, por que não se equiparam com um chimpanzé, que é 98% idêntico a nós em termos de DNA e tem uma dieta quase exclusivamente frugívora? Ou, por que não se equiparam a porcos, que são onívoros? Por que não se equiparam a urubus, que não matam, mas mesmo assim se alimentam de carne morta há dias? A falácia que vemos aqui é chamada de falácia naturalista. Considera uma ação moralmente boa e aceitável apenas porque ocorre na natureza. Na natureza selvagem também são normais e recorrentes os assassinatos dentro da própria espécie, as brigas violentas entre indivíduos por territórios, os estupros de fêmeas, a rejeição e abandono de filhotes pelas mães, entre outros comportamentos. E nem por isso são comportamentos moralmente aceitáveis pelos seres humanos. Quem usa o exemplo do leão para justificar seus atos deveria seguir o leão em tudo, e não somente naquilo que convém. Este povo é tão ridicularmente idiota que defendem que alimentemos cães e gatos, decididamente carnívoros, com alimentação vegan. Que classe de pessoas é essa que defende o direito do animal e não respeita sua biologia, impondo as mesmas loucuras? Que espécie de idiotas é essa que critica pessoas que vestem seus animais com roupinhas similares às nossas, mas querem mudar os hábitos alimentares moldados por milhões de anos de evolução biológica? Primeiramente, vejamos os ingredientes de uma marca de ração. Os ingredientes, como sempre, são apresentados em ordem de quantidade presentes na fórmula. Portanto, achar que alimentar animais com rações industrializadas é respeitar a sua natureza animal consiste em um erro. Animais precisam de nutrientes e não de alimentos específicos. Desde que seja fornecido todos os nutrientes, a origem não importa. Pois é, ninguém gosta de cobras. Dificilmente vegans usarão a foto de uma cobra para mostrar que você deve ser ético. Recomendo aos vegans que demonstrem seu amor pelos animais oferecendo um grande abraço a um piton ou a um dragão de Komodo. Eles adoram gentes que o defendem e lembrarão que vocês são éticos e lhe devolverão todo o carinho e afeto despendidos para com eles. Não falarei aqui por todos os veganos, falarei por mim. Não amo animais e quero muitos deles bem longe de mim, como essa cobra e a maioria dos insetos, por exemplo. Veganismo não é amar ou gostar de animais, mas simplesmente respeitar. Não é preciso amar para respeitar, apesar do oposto não ser verdade. O respeito implica no reconhecimento de que animais possuem um valor intrínseco que independe de sua utilidade para fins humanos. Você está atacando um espantalho, que é o vegano que abraça vacas e se diz amante de todos os animais. Aliás, que mané ética? Vegans ficam neste blá 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 defendendo animais, mas eles não desdenham em usar inseticidas e venenos para ratos. Então, vamos matar cães também, já que transmitem raiva? Matemos pombos, pois eles transmitem toxoplasmose. Vamos matar gatos, pois eles podem nos arranhar. Vamos matar logo os toscos seres humanos, pois eles também transmitem doenças. Se for assim, podemos matar qualquer animal, pois alguma doença será transmitida por eles. Ética, hein? Só quando interessa. A própria definição do veganismo diz para fazer o possível e praticável para você. É uma análise pessoal. Cães eram mortos até há pouco tempo, conforme você ironicamente sugere. Mas em praticamente todos os municípios, isso vem sendo proibido. Você usa a falácia do declive escorregadio. Se matamos, ou matávamos, animais para controle de doenças, então podemos matar humanos que também transmitem doenças. Me diga, é viável vacinar pombos? Ou talvez castrá-los quimicamente para controlar a população de alguma forma? É matando que se resolve o problema? Se sua casa está infestada de ratos, o problema é outro. Mas você tem todo o direito de se defender deles. Mas isso não resolverá a causa do problema. De outra partida, façamos um experimento mental. Só que usaremos um cão ao invés de um bezerro. Imagine a situação. 2 casas pegando fogo. Um ético vegan está mais perto de uma, com um cãozinho latindo desesperado. Na outra, um pouco mais longe, uma criança de 10 anos berra alucinadamente. Ambos seres vivos. Ambos são animais. Somente um pode ser salvo a tempo. A questão é, qual dos dois você, vegan, salvará? Segundo Wittgenstein, não existe um problema filosófico ou moral. Portanto, você não terá muitos problemas em decidir pelo correto, não é mesmo?
Esse é o famoso argumento do bote salva-vidas. Situações extremas e improváveis são apresentadas para tentar regrar situações do nosso cotidiano. Nestas situações não há racionalização ética, pois as condições do meio lhe guiarão. Em muitos destes casos, a lei do mais forte valerá. Quem eu salvaria não interessa, pois o frango, o porco e a vaca no meu prato, o couro na minha roupa, o animal usado para cosméticos, e a vaca e cavalos na vaquejada e rodeios, não estão nas mesmas condições extremas de decisões éticas que você propõe. Cada membro de cada espécie preocupa-se mais em preservar a si mesmo, muitas vezes praticando canibalismo. Até mesmo protozoários tendem a ser canibais. Não bastando usar o leão como seu guia moral, agora usa o protozoário como seu guia ético? Plantas, alegam os veganos, podem ser consumidas sem dó nem piedade, pois elas foram criadas para servirem de alimento. Só que muitos vegetais, apesar de não possuírem sistema nervoso central, respondem a estímulos, como é o caso da dormideira. Confesso que, do meu ponto de vista, é questionável dizer que devemos ter pena dos animais, pois eles são sencientes e sofrem. Quer dizer que, se eles não sofrem dor, eu posso passar o rodo, então? Onde começa a senciência dos animais? Onde eu posso usá-los para meu bel prazer, sem problema de dor de consciência? André confunde a capacidade a responder estímulos com senciência. Já fiz um vídeo sobre isso, não entrarei em detalhes. Não importa onde você vai traçar sua linha divisória da senciência. Seja lá onde for, mamíferos, aves e peixes certamente estarão acima dela. É isso que a neurociência atual nos diz. O abate de gados para alimentação não é feito de modo selvagem e sádico, a não ser em abatedouros clandestinos. O animal é abatido de forma menos traumática possível. O boi é abatido de forma pouco dolorosa, mas eu demonstrei acima que é muito pior na natureza. Talvez no futuro toda a nossa alimentação seja sintética sem necessidade de matarmos nenhum animal. Só que atualmente precisamos, e isso é fato. Precisamos, enquanto entidades biológicas, dos alimentos de origem animal. Ponto. Sobre a necessidade de nos alimentarmos de animais e suas secreções, eu já comentei no vídeo anterior. Este argumento de que na natureza seria pior é um erro comum de argumentação contra o veganismo, como podem ver neste vídeo que eu fiz. A falha dele é achar que até o abate o animal tem uma vida de rei. Se todos os animais morressem de forma rápida e indolor, isto ainda seria a ponta de uma longa cadeia de tortura, como aprisionamento, mutilações e explorações. A morte seria apenas a cereja do bolo. Diria até um alívio ao longo sofrimento dado ao animal durante sua curta vida de exploração. E isso porque estou me atentando somente à questão alimentar, já que na questão do uso para vestuário, entretenimento e cosmético, a inutilidade do sofrimento animal salta aos olhos de qualquer pessoa racional. Sobre animais serem essenciais, uma nutróloga se deu muito mal ao falar disso num comercial da Friboi. Carne é essencial, é proteína. Sou nutricionista, Tony. Minha função é essa, orientar sobre os cuidados com a alimentação. Reitero que precisamos de nutrientes e não de alimentos. Veja que André até aceita um longínquo futuro, onde nós nos alimentaríamos sinteticamente. Mas não aceita um comprimido de B12, que é uma realidade sintética hoje. Tem um vídeo sobre B12 e toda a suplementação que o governo nos força a ingerir, como iodo e ferro, no sal e farinhas. Uma coisa interessante a salientar é que o gado só existe pela pressão seletiva do meio e das necessidades do homem, e não só as vaquinhas, mas cães, gatos, pássaros, peixes, crustáceos, etc. Todos os animais usados para consumo humano foram artificialmente criados por meio de manipulações genéticas. Frangos e porcos crescem ao ponto de não conseguirem andar, e vacas produzem mais leite do que conseguem excretar através de seus úberes. Como pode André achar natural uma natureza artificialmente criada pela mão humana? Bem, deixe-me contar-lhe sobre os cães. Eles são descendentes diretos dos lobos. Ao invés de imaginarmos uma cena onde nós, malditos seres humanos, escravizamos lobos para servirem em rituais mágicos até que fossem formados os cães, aconteceu algo um tanto diferente. Eles é que nos adotaram. Registros arqueológicos mostraram que os lobos começaram a seguir os nômades humanos. Nos ajudavam a caçar, dar alarme contra invasores, uivavam ao menor perigo. Lamentavam-se por uma caçada improdutiva, avisavam se o tempo mudaria, puxavam nossos trenós, faziam-nos companhias, consolavam-nos, olhavam para nossos olhos e víamos que os seus era o reflexo da nossa própria alma. Por que não ter um cão? Vigas ainda acharão que isso é uma escravidão. Vamos libertar os cães. Vamos deixar aquele poodle lindinho no mundo afora. O que é mais cruel? Se um grupo realmente especista, são os vegans, pois eles acham que são melhores que os demais e se puseram na posição de guardiões da vida animal. A falha aqui está no fato de que nós traímos os animais domésticos. Como André afirma, nós domesticamos eles em ambientes livres, na selva, nas aldeias. Eles não foram domesticados para viverem em apartamentos, pisando em azulejos, comendo rações feitas de restos de animais e de grãos. Atualmente, ter animais é um dilema insolúvel.
Porém, comprar animais, jamais. O problema que enfrentamos é a procriação em centros urbanos. É melhor deixá-los presos em apartamentos ou deixá-los a Deus dará nas ruas? Muitos veganos optam por serem tutores dessas criaturas, somente por este motivo. Para finalizar, percebem como André conseguiu falar de ética animalista sem nem sequer mencionar qualquer dos filósofos que defenderam e ainda defendem esta causa na história da literatura da ética animalista. É como falar de física clássica sem mencionar Isaac Newton, ou falar do comunismo sem mencionar Marx. Ou o André é muito autossuficiente em suas conjecturas, ou realmente não leu e, consequentemente, não entendeu nada sobre veganismo ou direito dos animais. Veremos no próximo vídeo como André irá desbancar, ou pelo menos tentar desbancar, o erro de usarmos animais para experimentação.